Na nossa última aula, eu vi com vocês ângulos opostos pelo vértice e ângulos suplementares. Esse foi o assunto. Nós fizemos uma explicação, eu realizei uma explicação dos conceitos para vocês, e aí nós fizemos alguns exercícios, certo? Ficou para a aula de hoje, como tema da aula de hoje, nós vamos ver o que são ângulos internos e ângulos externos, certo? É só um minutinho, Ana, eu já vou abrir para pergunta, tá? Então, ó, ângulos internos e ângulos externos, esses de um polígono. Esse é o assunto para nossa aula de hoje. Então, aqui eu tenho um exemplo de dois polígonos, tá? Essas duas figuras são dois polígonos, tá? Então, esse aqui é um exemplo de polígonos, certo? Então, gente, primeira coisa, quais são as características de um polígono? Isso vocês precisam saber. Então, o polígono, ele vai ser formado somente por linhas retas, certo? Então, se vocês observarem essas duas figuras aqui, elas possuem apenas linhas retas, ó, tá vendo? Elas não têm curva, elas são todas feitas por linhas retas, essas duas figuras geométricas. E essas figuras geométricas, elas precisam ser fechadas. Como assim? Não pode ter nenhuma abertura, não pode ter nenhuma abertura aqui. Todos os vértices têm que ser fechadinhos. Esse espaço, ele tem que ser delimitado por linhas retas. Em todos os polígonos isso tem que acontecer. Se isso deixar de acontecer, se o polígono estiver aberto, ele não é um polígono, tá bom? Essa é só a definição de polígono. Não é a nossa matéria, mas vocês precisam saber o que é um polígono para vocês poderem identificar, né? Quando vocês olharem, isso é um polígono, isso não é um polígono, e aí vocês poderem analisar os ângulos internos e os ângulos externos, tá? Oi, pode falar, Ana. Professora, quantos anos? Você. Eu. É. Tá. Porque se não fosse o ângulo aberto, se o ângulo fosse aberto, se fosse o polígono aberto, poderia ser os ângulos que a gente estava fazendo, os ângulos que a gente estava vendo na matéria passada. Tipo, os ângulos opostos pelo vértice, porque eles são feitos por linhas retas, só que eles não são fechados, então não pode ser um polígono. Sim, polígono tem que ser fechado. E aí vem a definição do ângulo interno e do ângulo externo. O ângulo interno, ele é autoexplicativo. Ângulo interno. O que é uma coisa interna? Uma coisa que está dentro. Então, os ângulos internos, eles são todos esses ângulos que estão dentro dos polígonos. Então, esses são os ângulos internos, certo? Os ângulos externos também autoexplicativos. Os ângulos externos são os ângulos que estão na parte de fora. Mas como vocês vão analisar os ângulos externos, certo? Então, aqui, ó, pessoal, se vocês observarem os ângulos, então eles são formados por essas duas linhas, tá vendo? Então, vem essas duas retas e formam. E aqui formou o ângulo. A continuidade dessas linhas, por exemplo, se eu ultrapassar, eu vou ter aqui a continuidade da linha. Esse ângulo que forma aqui, ele vai ser o ângulo externo, que também vai ser conhecido como ângulo suplementar. Reparem que é a linha reta. Então, o ângulo externo de um polígono é o ângulo suplementar do segmento da linha. Então, vocês imaginam que a linha não parou aqui. Tá vendo que ela para aqui? Mas imagina que ela não parou, imagina que ela continuou. Beleza, ela continuou. Esse ângulo que forma aqui, na continuação, vai ser o ângulo externo, que também é conhecido como ângulo suplementar. Porque é aquele ângulo que quando a gente soma, a soma tem que ser igual a 180 graus, porque a linha reta tem 180 graus. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo externo. Aqui, ó, ângulo externo. Aqui, ângulo externo. Aqui, ângulo externo. Aqui, ó, ângulo externo. Tá vendo? Aqui, mesma coisa, ó, seguiu a linha. Ângulo externo. Aqui, segui a linha. Ângulo externo. Entenderam a identificar, compreenderam, nossa, que gaguejada, compreenderam como identificar o ângulo externo no polígono? Sim. Sim. Alguém quer perguntar a respeito? Certo. Então, esses são ângulo interno, de dentro, ângulo externo, é o suplemento do segmento do ângulo interno, tá bom? Então, vamos seguir aqui a matéria. Se vocês tiverem dúvida, perguntem, por favor. Então, ó,
São chamados de ângulos internos os ângulos que são formados por dois lados consecutivos e que estão situados na região interna do polígono. Então, isso vocês já viram, né? Então, eu acabei de mostrar para vocês. Aqui eu só estou lendo a definição. O que eu mostrei para vocês já é aplicado no exercício. Isso aqui são o textinho de definição, tá bom? Chamamos de externos os ângulos formados entre um lado do polígono e o prolongamento do outro lado do polígono. Então, vocês viram, eu peguei a linha, eu prolonguei, eu fiz a representação com esse lápis da linha sendo prolongada. Aquele pedaço que a gente prolongou, o suplemento, será o ângulo externo. Então, ó, podemos observar que os ângulos internos e externos, respectivos ângulos, são suplementares. Então, ó, quando eu juntar o ângulo interno com o ângulo externo, o ângulo interno e o ângulo externo são ângulos suplementares. Então, se eu for somar o ângulo interno mais o ângulo externo, a soma dos dois tem que ser igual a 180 graus. Então, em qualquer polígono, o ângulo interno e seu ângulo externo somam 180 graus, portanto, são suplementares, tá? E aqui vem ângulos em polígonos regulares. Aí utilizou aqui como exemplo de uma pavimentação de um plano. Vocês já observaram pastilhas, né, em banheiros? Tem muito disso em banheiro, em cozinha. Existem essas pastilhas decorativas nesses lugares, chiques. Tem no meu banheiro e na minha cozinha, inclusive. Então, são pastilhas decorativas, certo? São pavimentos. Esses pavimentos, como esse exemplo aqui, ele é formado por hexágonos, que são figuras que têm 6 lados, certo? Então, vai encaixando um hexágono no outro e vai formando esse pavimento aqui, certo? Esse tipo de pavimentação. Aí, antes de explicar essa parte, eu quero mostrar para vocês o desenho que fala a respeito dessa pavimentação. Então, aqui, ó, tá mostrando o detalhe, tá? Então, pegou, ampliou, tirou 3 daquelas figuras que estão lá na pavimentação e coloquei para vocês como um exemplo. Então, aqui, gente, ó, se vocês observarem, ó, aqui tem um círculo, certo? O círculo, por definição, todos vocês já sabem, ele possui 360 graus. Sempre um círculo terá 360 graus. Esses polígonos são polígonos regulares. O que significa dizer que um polígono é regular? Significa dizer que os lados possuem as mesmas medidas e os ângulos também possuem as mesmas medidas. Então, essa medida aqui, ó, vai ser do mesmo tamanho que essa e do mesmo tamanho que essa. Então, esse círculo é formado por este ângulo, esse ângulo e esse ângulo. E esses 3 ângulos aqui, eles possuem o mesmo tamanho. Se o círculo inteiro tem 360 graus, cada ângulo desse vai ser igual a 360 dividido por 3. 360 dividido por 3 é igual a 120. Por isso, cada ângulo desse aqui vai medir 120 graus. Entenderam isso? Entendi. Tá, se alguém quiser perguntar, é só falar, tá bom? E aí, agora aqui voltando, vamos calcular os ângulos externos dessas figuras regulares. Então, todos esses polígonos são regulares. Observem, o lado possui a mesma medida e os ângulos também possuem a mesma medida. Os lados possuem a mesma medida e os ângulos também possuem as mesmas medidas. Tá vendo? Esse aqui eu tenho o lado com a mesma medida, esse ângulo tem a mesma medida que esse e esse ângulo a mesma medida que esse, certo? Então aqui, ó, aquele ali não é regular, tá bom? Para ser regular, precisaria ter todos iguais. A última figura não é. Mas aqui, ó, vamos seguir. Qual vai ser o ângulo suplementar desse ângulo suplementar? Qual vai ser o ângulo externo dessa figura aqui? Então, aqui, ó, vou fazer o prolongamento da linha. Prolonguei. Aqui tem 90 graus. Como eu sei que a soma dos dois tem que ser igual a 180, eu vou ter que ver 180 menos 90. Então, esse ângulo aqui vai valer 90 graus também, tá? Aí, o ângulo externo desse aqui, ó. Aqui eu tenho 60, ó. Observa, 60. E esse pedaço aqui. Esse pedaço é o 60 para chegar no 120, no 180 falta quanto? 120, certo? Então, aqui eu vou ter 120.
120 graus. Esse aqui, esse pedaço, é o ângulo externo. Portanto, o ângulo externo tem 120 graus, possui 120 graus. Olha nesse caso aqui, ó. Professora, então o ângulo externo, ele tem que ter uma medida que, juntando com o ângulo interno, dê 180. Isso, exatamente, Eric. Você faz o prolongamento da reta, então vem aqui, prolonga a reta, e aí você vê esse pedacinho que está sem a medida, esse que está sem medir. E aí você vê quanto falta para chegar no 180. Então, 120 aqui para chegar no 180, falta 60. Portanto, esse ângulo externo aqui vale 60 graus, certo? Aqui mais um exemplo para a gente ver o ângulo externo. Então, aqui, ó, 45 graus, vou fazer o prolongamento. Então, esse pedaço aqui vai ser o ângulo externo, esse pedaço aqui. Esse pedaço corresponde a quanto 45 falta para chegar no 180. Nesse caso, 135 graus. Aqui, nesse caso, eu tenho 135, então eu vou ter aqui no ângulo externo 45 graus. Tudo bem? Alguém quer perguntar? Perguntas? Não? Então, pessoal, agora, com essa explicação, vocês vão fazer os exercícios que estão na página número 33, tá? Então, tem exercício 1, exercício 2 e exercício 3. Olha, Eric, lembrei de você quando eu li o exercício número 1. Aqui, ó, utilizando o transferidor. Lembra que eu te falei ontem que quando for para utilizar o transferidor, vem escrito? Então, agora vocês vão utilizar o transferidor para determinar pelo menos um dos ângulos das figuras. Tem várias figuras no exercício 1, certo? Então, vocês vão utilizar o transferidor, vai determinar um dos ângulos. Ô, professora, mas eu quebrei meu transferidor, o que eu faço? Você não tem transferidor? Não, eu quebrei o meu. Professora, eu vou pegar o meu ali na sala, já volto. Tá, pode ir. Ana, você tá sem o transferidor, eu já vejo por você, tá bom? Vou te dar um auxílio, vou te passar um dos ângulos, aí você só calcula o suplementar. Tá bom? Oi. Tá bom. Tyler, é só para escrever quantos ângulos tem cada um? O valor. Porque tá falando E, A, classificações. Isso. Quanto mede o A e quanto mede o E. Classificação é para você classificar em ângulo agudo, em ângulo obtuso, em ângulo reto. Só esses 3 ângulos que vai poder ser. Ou é agudo, ou é obtuso, ou é reto. Mas existe o ângulo raso. O agudo é qual mesmo? O agudo é o ângulo que a medida é menor do que 90 graus. O obtuso é o que a medida é maior do que 90 graus. E o reto é o que a medida é exatamente 90 graus. E o suplementar é quando é 180, né? Isso, suplementar é quanto falta para chegar nos 180 graus. Certo? Então, vocês vão ter exercício. Então, na classificação, eu coloco isso. Isso. Ou é agudo, ou é obtuso, ou é reto. Tá? Tá. E aí, gente, o exercício número 2, vocês não vão realizar ele agora, tá vendo? Ele é um exercício que tá falando, ó, pinte e recorte os polígonos regulares do material de apoio. Essa atividade vocês vão fazer para mim, esse exercício número 2, mas vai ser um trabalho valendo 1 ponto para a média do 3º bimestre, tá? Então, nós já vamos iniciar hoje, né? Eu vou pedir para vocês um trabalho para o 3º bimestre. A data de entrega é para o dia 7, então é só para a semana que vem. Então, vocês vão ter tempo de fazer. É apenas um exercício utilizando o material de apoio. Esse exercício aqui, o exercício número 2, é um trabalho bem simples. Em 10 minutinhos vocês conseguem fazer, tá bom? Então, não é um trabalho que vai deixar vocês sobrecarregados. É um trabalho simples para fazer. Só, por favor, se tiver que utilizar régua, utilize régua. Se tiver que utilizar na folha que vocês vão me entregar, no papel sulfite, tem que ser no papel sulfite, vocês, por favor, coloquem margem, tá certo? Então, margem e régua é obrigatório no trabalho do exercício número 2, que vocês vão me entregar no dia 7. Não é para fazer agora. Agora, vocês vão fazer o exercício 1 e o exercício 3. Sabe aquele pavimento lá com hexágonos que a Ana Clara falou que tem lá no banheiro da casa dela? Então, vocês vão falar para mim se é possível, vocês vão utilizar o raciocínio de vocês, vão pensar se é possível realizar aquele tipo de pavimentação com a figura do octógono, que é a figura que possui 8 lados.
Com o hexágono, nós já vimos que é possível realizar, né? Já foi mostrado o desenho pronto. E com o octógono, é possível realizar, montar pastilhas para decorativas com o octógono, assim como foi montada para o hexágono? É isso que o exercício número 3 quer saber, tá bom? Então, agora, para quem está sem o transferidor, certo? Eu vou falar para vocês a medida de um dos ângulos, e aí o outro ângulo vocês vão calcular através do conceito de ângulo suplementar. Então, quanto falta para chegar no 180? Lembrando que o outro ângulo vai ser o ângulo externo, tá bom? Então, ó, o ângulo A vale 58 graus, anotem nesta figura. Nessa figura, olha o ângulo reto aqui, o ângulo A vale 90 graus. Nessa figura, o ângulo A vale 120 graus. E nessa figura, o ângulo A vale 115 graus. Então, a partir do ângulo A... Professora, volta na figura anterior que eu não consegui pegar, não. Tá, vamos voltar. Essa figura é o hexágono, certo? 6 lados. E o ângulo A vale 120 graus. Então, a partir do valor do ângulo A, vocês vão calcular o ângulo E, porque vocês já sabem que é o suplemento. O ângulo externo vai ser sempre o ângulo suplementar do ângulo interno, tá bom? Bom, pessoal, por hoje a nossa aula foi isso. Eu aguardo o recebimento de vocês do trabalho, tá? Que é referente à questão número 2 e a imagem da resolução do exercício número 1 e exercício número 3. Tchau, um beijo!